E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff. Eu sou um podcast sobre design, sobre criatividade, sobre mercado de design, sobre coisas inúteis às vezes pra gente dar risada, porque o momento tá difícil, né? Difícil. Pra você se informar também, então coisas úteis pra você aprender. Normalmente o podcast aqui do Tiff, que é sobre tudo isso, é comandado aqui por mim e eu trago convidados também. Então às vezes é só eu, como nesse episódio, às vezes é com a participação de convidados. E nesse episódio eu vou falar sobre a beleza, sobre telinha bonita. Vamos conversar sobre telinha bonita? Ele tá me irritando esse assunto aí. Mas eu quero antes pedir para você a seguir a gente. Se você tá escutando no Spotify, Deezer, Apple, curte, favorita, segue, ajuda a gente aí, isso é super, hiper, mega importante. No Spotify agora você consegue ver também, né? Tá aceitando o vídeo lá. Assim como você também consegue ver no próprio YouTube. Então também, se você estiver assistindo ou simplesmente ouvindo no YouTube, segue a gente, se inscreve no canal, deixa o like, isso é super importante, beleza? Pitacos do Tiff normalmente acontece às quintas-feiras às 7h30 da noite e eu trazendo convidados, né? Nas últimas semanas eu acabei dando uma pausa assim no podcast, porque eu não sei se você sabe, mas a gente tem que alugar o local para gravar. Eu tenho que me locomover até a Zona Sul, Zona Norte. Aí tem que ver convidado. Às vezes convidado dá para trás, assim, faltando 2 dias, sabe? Faltando uma semana. Aí é umas correrias. Então, às vezes dá uma desanimada, assim, né? E também tem a questão financeira, que eu tenho que contabilizar para fazer esses podcasts ao vivo. Mas fique tranquilo que se demorar um pouquinho ou outro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre vai ter podcast aqui, até eu enjoar ou até você enjoar também, tá bom? Mas o Pitacos do Tiff aí continua trazendo algumas coisas inúteis pra você, pra dar risada, e umas coisas úteis também pra gente trocar uma ideia, como é o episódio de hoje, que a gente vai trocar uma ideia sobre estética, sobre beleza, sobre telinha bonita. Você já escutou esse termo? Telinha bonita? Eu já escutei. E eu concordo, né? Eu concordava muito com esse termo, só que acabou se tornando algo como uma desculpa para criar projetos inacabados, projetos mal acabados, projetos que não têm zelo, apreço, capricho, que não são bonitos esteticamente. E aí eu tô começando a me irritar com esse tipo de frase. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? O primeiro ponto que eu quero falar é que normalmente você realmente vê essa frase, né? Que ela é bem impactante. As pessoas falam assim, principalmente relacionado a UI, né? Dizem assim, olha, UI design não é só telinha bonita. Você também escuta sobre design, né? Até design gráfico você escuta menos, mas também as pessoas falam, olha, design gráfico não é só coisinha bonita, não é só firula e tal. Bom, realmente eles estão certos nesse ponto, mas não no contexto como um todo. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, design. Design, a cada livro que eu leio, a cada conversa que eu tenho, a minha definição vai ficando mais encorpada, vai ganhando novas definições. Mas uma coisa eu tenho certeza: design é um facilitador. Design é um resolvedor de problemas. Então, se design é isso, a sua peça de design funcionar, ser funcional, é o mínimo, é o básico, é o primeiro item da lista. Tem que funcionar, tem que ser funcional. Seu design, gráfico, interface, não interessa. Tem que ser funcional, porque senão não é design. Porque se você está fazendo uma coisa pura e simplesmente por estética, por exemplo, por achismo, pelo seu gosto, tem funcionalidade, vai ser um adereço, um objeto que você vai colocar ali de decoração, né? Então, design realmente tem uma função, né? Ele tem uma função de resolver ou de melhorar determinados estados, determinados problemas, né? De trazer uma proposta, de trazer uma melhor experiência para um determinado problema, um determinado caso. Então, se a pessoa está falando que design é estética,
Se a pessoa tá falando que design é pura e simplesmente visual, a pessoa não entende de design, ela tá equivocada, ela tem que voltar 10 casinhas atrás. Bom, então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. É óbvio que é função. Meu, se você não entendeu isso, pô, vai estudar design. Volta 10 casinhas, tá? Então volta 10 casinhas. Só que design também é estética. Design também é visual. E ao longo da história, a gente tem várias coisas que nos apontam isso. Mas o fato é que o design ele vem, ou ele deriva da arte, ele deriva do artesanato, né? Ele nasce na Revolução Industrial. E não tem como você negar que design tem uma ligação com estética, tem uma ligação com bom acabamento, com um bom detalhamento, né? Um bom refinamento. O design começa, até eu postei uma frase do Gerard Poole lá no Instagram outro dia, que ele fala que ele é um UX, né? Ele fala que design começa na exploração, né? E termina no refinamento. Essa parte do refinamento tá intrínseco visual, não tem jeito. Tá intrínseco visual. Mas aí, por que rola esse papo de tela bonita não é interessante, né? E por que tá me irritando? Tá me irritando porque se vende uma coisa como se não precisasse criar designs bem feitos, design bem acabado, design esteticamente interessantes, principalmente para as pessoas que estão entrando agora. E talvez seja por isso que a gente vê tudo igual, a gente vê tudo muito parecido, que a gente não vê talvez tanta inovação assim em alguns aspectos relacionados a layout. Porque as pessoas às vezes se apegam a isso. As pessoas se apegam àquela frase do Steve Jobs que fala que design é função, não é forma. E esquecem, né? E esquecem que os produtos da Apple, nenhum deles são feios. Nenhum deles é feio. Você já viu algum trabalho da Bauhaus, alguma cadeira da Bauhaus que é feia? Eu não lembro. Sinceramente, de cabeça eu não lembro. Então, são produtos, né, que cumprem a funcionalidade e são bonitos também, né? Então, pega uma frase do Steve Jobs que fala, design não é apenas o que parece, é o que se sente, é como funciona, e aí mudam o contexto, levam isso a ferro e fogo e não levam em consideração outros aspectos. E a maioria das pessoas que falam que design não precisa ser bonito, que é só telinha bonita, são pessoas que não têm capacidade de criar telas bonitas. São pessoas que não têm capacidade de criar designs bonitos. A maioria das pessoas. É mais ou menos aquela coisa que os políticos fazem, que acuse-os do que você faz, chame-os daquilo que você é. Sabe? É mais ou menos isso. Sabe aquela garotinha bonita lá na escola? Ou aquele rapazinho bonito lá, aí tava lá, aí todo mundo queria pegar, aí você não pegou. Aí fala assim, pô, você queria pegar, mas você não pegou, sei lá, um amiguinho chega pra você e fala assim, pô, você queria pegar, você não conseguiu pegar, aí você fala, nem queria também, nem acha ela tão bonita, nem acha ele tão gostoso assim, sabe? Nem queria. Na verdade, você tomou uma bota da pessoa, sabe? Mas você não fala. Você fala pro seu amigo que, não quero também não, que se dane, nem é tudo isso. Sabe? É mais ou menos uma coisa assim que eu sinto. E é importante você que está iniciando principalmente saber que é super importante ter um bom acabamento. Eu trabalho com design há bastante tempo. Eu já trabalhei em empresas, eu já trabalhei como freelancer, né? Trabalho como freelancer, como professor, online, presencial. Estética é importante, a apresentação é importante, um bom acabamento é importante, inclusive a sua apresentação pessoal, né? Que isso daí pode servir para um outro tema, mas é super importante. As pessoas têm mais confiança, têm mais paciência, têm mais benevolência quando uma coisa é mais bonita. E isso é histórico, isso é da gente. Talvez se a gente conversar mais sobre antropologia, sobre filosofia, nós encontraremos as respostas para isso. Mas o fato é que ao longo da história a gente encontra realmente pontos da humanidade em relação à beleza, né? Então se você voltar aí na Grécia Antiga, por exemplo, você vai ver que tem contos, histórias que dizem que
pessoas bonitas, elas eram julgadas de maneira diferente, elas tinham penas diferentes, sabe? Se ela cometia um crime, uma pessoa bonita tinha uma pena diferente. Isso se traduz daquele tempo até hoje em dia. Também tem pesquisa hoje em dia, né, mais atual, que aponta que, por exemplo, presidiários mais bonitos, eles têm facilidades. Eles têm presos, né, criminosos, enfim, considerados mais bonitos, eles tinham, às vezes, coisas mais brandas, né? Talvez algumas coisas mais... eram mais benevolentes, mais calmos, eram mais misericordiosos as pessoas, né? Comparado com pessoas que não estavam dentro ali do que é considerado bonito. A gente tem até o caso da Susana Richthofen, né? Você vê, ela vive com um namorado aí, vive com gente atrás dela, né? E ela eu não sei como que ela tá hoje em dia, mas era uma menina bonita, né? Então, a beleza nos atrai, né? A beleza nos instiga, nos causa medo muitas vezes, né? Tem muita mulher que diz que às vezes o homem não chega nela porque ela é bonita, já viu muita coisa assim, né? Quando a mulher é muito empoderada, muito bonita, muito assim, e até mesmo, né? A gente tem o caso da Inquisição, que apontava que, entre outras coisas, né? Mulheres bonitas, talvez não, eles apontavam, né, que eram bruxas, porque a beleza era uma coisa que encantava os homens. Enfim, se você pegar ao longo da história também da arte, é uma busca pela beleza. Tem o Leonardo da Vinci com o homem vitruviano, a gente tem essa questão das proporções, das relações que ele calculou, que ele estudou. A gente tem no movimento do romantismo, por exemplo, uma busca também pela beleza, né? Iluministas, enfim. Ao longo da história, beleza sempre foi importante. E como eu falei, você já viu algum produto de design da Bauhaus, algum produto de design da Apple, algum produto de design da Brown? Feio, você nunca viu. Você nunca viu. Porque faz parte. A questão estética tem uma função dentro do design. Eu até falo sobre isso na aula lá de identidade visual, que a estética tem uma funcionalidade. Também tem pesquisa, e tudo isso que eu tô falando, você pesquisa no Google, tá? Você pode confirmar aí no Google. Tem uma pesquisa que eu sempre utilizo em palestra, eu não encontrei aqui nos slides para te mostrar, mas para te falar assim com mais propriedade, né? Mas a pesquisa é mais ou menos assim. As pessoas têm mais paciência com erros em um site que é bonito, que é um site que é esteticamente bonito. Então, a gente tem todo ao longo da história, né, essa relação com a beleza, né, essa busca pela beleza e de ter mais paciência, enfim, ser mais aberto quando a gente vê uma coisa bonita, né? E a gente também é mais impossível quando aquela coisa é bonita, né? Eu acho que você já tem alguma... Eu acho não, tenho certeza, né? Você tem alguma coisa aí na sua casa, algum objeto que você comprou só porque era bonito. Mulheres utilizam salto alto, roupas que não são confortáveis, né? Principalmente mulheres, homens também, né? Mas principalmente mulheres porque as tornam mais bonitas. Elas se sentem mais bonitas, né? Então, faz parte. Faz parte. E nós, como designers, nós podemos utilizar isso a nosso favor, já que se a gente tem essa consciência, se a gente tem esses fatos, esses estudos, né, que mostram que quando nós produzimos coisas bonitas, as pessoas se sentem mais atraídas, têm mais vontade de comprar, têm mais vontade de usar, têm mais paciência a utilizar, por que não a gente não pode utilizar isso? E eu não estou falando de estética puramente, simplesmente por achismo ou gostos ou questões culturais. Por exemplo, lá no Japão, eu acho que é no Japão, ou algum país da Ásia, me desculpe a memória, mas tem alguns países lá, ou algum país, enfim, que ter dentes tortos é bonito. É uma questão cultural. As pessoas entortam seus dentes, prejudicam seus dentes, porque é mais bonito ter dente deformado lá, torto. Olha que louco. Tem muita questão também do que você viveu, da sua infância, da sua história, né? Então eu não tô falando desse tipo de coisa. Eu não tô falando assim, eu gosto de ruiva, eu gosto de preta, eu gosto de morena.
Eu gosto de loira, eu gosto de gordinho, eu gosto de magrinho, eu gosto de altinho, eu gosto de baixinho. Altinho é bonito, baixinho é feio, baixinho é bonito. Não tô falando disso. Eu tô falando de questões que nós, como designers, podemos controlar. Se você estudar Gestalt, você vai entender um pouco sobre isso. Existem leis, né, onde o nosso cérebro reage, né, que o nosso cérebro é condicionado, que nós podemos criar layouts harmoniosos. E é essa a questão, criar layouts harmoniosos, criar layouts bem estruturados, criar layouts bem acabados. Bem acabados. Então, não deixe de criar layouts bem acabados. Não deixe de criar layouts bonitos por esse papo de que tela bonita não é importante. Porque é importante sim. É importante sim. E quando a gente trabalha com design, a gente deve lidar com isso. Como que a gente pode fazer? Escolhendo as cores adequadas, e as relações entre as cores de forma adequada, escolhendo a boa tipografia, estruturando as informações, criando uma arquitetura ali das informações de uma maneira que passe a informação e que fique realmente agradável para quem está consumindo aquele conteúdo. A gente pode falar de equilíbrio entre os elementos, de relação, de proporção entre eles, né, da conversa entre esses elementos. Então, são todos pontos técnicos de design que você pode aplicar aí, que você deve aplicar aí. Então, a gente não está falando de beleza de achismo, a gente está falando de beleza de criar layouts harmoniosos. E você deve fazer isso, pelo menos na minha opinião. Não se deixe levar por esse papo de que design é função e pronto, acabou. No sentido que você não precisa criar coisas bem acabadas, que você não precisa criar coisas bem estruturadas. No final das contas, o primeiro impacto conta muito. E o primeiro impacto passa pelo visual. Passa por um layout bonito, passa por um layout harmonioso. E se você estrutura eles, se você consegue mantê-los dessa maneira que eu falei, harmoniosos, né? E eu, novamente, eu não tô falando de achismo do seu gosto, do gosto do cliente, do gosto do seu chefe. Não tô falando disso. Tô falando de regras de design, né? Ou melhor, de fundamentos de design. Você consegue criar layouts harmoniosos. E um ponto-chave, ter um bom acabamento, ter um bom zelo. Sabe aquela coisa de você, sei lá, aplicar uma sombrinha ali que talvez ninguém perceba, mas que vai fazer a diferença? É isso que eu tô falando do acabamento. Note, eu não tô falando de você ser perfeccionista, chato pra cacete e ficar caçando pelo em ovo, não é isso. Mas eu tô falando pra você fazer um bom trabalho, fazer bem acabado, dentro das condições de temperatura e pressão que você tem. Dentro do objetivo do projeto, né? Mantendo a relação com a funcionalidade. É óbvio isso, é óbvio. Sinceramente, você trabalha com design, você não entendeu isso ainda? Porra, né? E as pessoas que falam que estética não importa são normalmente pessoas que não conseguem criar telas bonitas, não conseguem criar projetos realmente bonitos. Porque no final das contas, conta sim e conta muito, principalmente na primeira impressão. É óbvio que se o serviço for ruim, se o produto for ruim, se não funcionar, não adianta, não há beleza que vá sustentar. Mesma coisa você tá aí com uma pessoa linda, maravilhosa. Aí a pessoa abre a boca, é uma infeliz, só fala besteira. Você não vai querer ficar com aquela pessoa. Você vai falar, nossa, ela é tão linda, mas é tão blá, sabe? Ai, é mais ou menos isso que acontece. Então, trabalhe com um zelo, assim, com um capricho, sabe? Vamos voltar um pouco naquela coisa do artesanato, sabe? Aquela coisa que a gente se preocupava, né? Da onde deriva o design ali, as origens do design antes da Revolução Industrial. Vamos pensar um pouco assim, né? Sem escambar ali pro lado do nossa, ultra perfeccionista e sem escambar pro lado, ó, importante é funcionar e pronto, acabou. Porque se você é programador, eu até entendo. Agora, se você é designer, eu não entendo você fazer isso. Tá? Você pode conciliar as duas coisas. Ou melhor, você deve conciliar. Ainda mais se você pesquisar, como eu falei várias coisas aqui, pode pesquisar aí. A estética tem funcionalidade. A estética, ela funciona também. Ela tem função dentro do seu projeto. Não é uma coisa descartável. Então,
tome cuidado com esse papinho de que telinha bonita não precisa. Outro dia eu vi uma pessoa que ela posta um pouco desse tipo de coisa, né, no LinkedIn. Bem ativa no LinkedIn. E aí ela lançou umas mentorias e tal. Aí eu fui ver a página dela, porque eu vejo várias páginas, assim, né, de concorrente. Eu vivo vendo, né, pra me inspirar, pra pegar coisas. Concorrentes ou não necessariamente, né, modo de falar. E aí eu vi a página, cara, a página muito, assim, zoadinha, sabe? Não tinha um bom acabamento. Aí eu falei, caramba, como essa pessoa fala que é design há tanto tempo e tem uma página de venda de produto, né? De captura assim. E não era uma página feita através de uma ferramenta que limitava ela, né? Porque às vezes tem isso. Era uma página que era feita ali, eu acho que no Webflow da vida. Então a pessoa tinha possibilidades. E como que ela fez aquilo, né? Como que ela. Eu sei que às vezes, assim, quanto mais você trabalha em camadas superiores, quanto mais você vai pro lado da liderança, menos você acaba mexendo com ferramenta, com os artefatos de design, tá? Isso é natural. Porém, a pessoa ela tem que ter o discernimento para julgar, para orientar, né? Quem está fazendo aquilo por ela. Então, mesmo que ela não tenha feito, ela tem que ter o discernimento para orientar, para fazer uma coisa legal. Então, como que ela aceitou aquilo? Como que ela, por mais que não tenha sido ela que fez, como que ela aceitou uma coisa que não era bem acabada? Eu fiquei nessa dúvida. E era um designer, ou um designer, enfim, que fala que tem tantos anos, que já ajudou tantas pessoas. E é complicado. Então, por isso que eu falo, a maioria das pessoas que dizem que estética não importa são pessoas que não têm capacidade de fazer. E não confunda essa questão da funcionalidade com falta de zelo, com falta de acabamento, de não criar layouts harmoniosos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Tá bom? Então, façam coisas bonitas sim. Crie coisas belas sim. Faça o melhor possível sim. E tenha discernimento para não cair nesse papo que vai acabar te levando para o lugar comum, onde você vai fazer designs que são mais do mesmo e que não vão ser impactantes, não vão te ajudar, inclusive, a evoluir como profissional, né? Então, tente criar coisas bonitas, assim, trabalhe. Eu sei que no começo é mais difícil, né? Mas quanto mais você vai praticando, melhorando o seu background, suas referências, estudando, melhorando sua ótica, sua visão de design, mais apurado vai ficando o seu resultado, melhor vai ficando a sua entrega. Então, portanto, estude sobre design, estude sobre arte, se inspire, faça experimentos, tá? E saiba filtrar esse tipo de informação, porque às vezes pode acabar levando para um lado diferente, né? No começo até fazia sentido, principalmente do digital, né? Porque a gente. Não fazia sentido essa frase, né? Que não é só telinha bonita. Porque a gente pegava muita coisa do design gráfico e não colocava. Não era possível transferir para o digital, ficava ruim, trazia uma experiência ruim. E tinha muito essa mentalidade, né? De design gráfico ali. E não encaixava com o digital. Mas hoje em dia não existe mais isso. As pessoas já nascem praticamente no digital. Os designers gráficos praticamente só trabalham com digital. Então, toma cuidado, tá? Design também é estética, crie coisas bonitas também. A gente parece que vive num momento, né, de mundo onde a beleza, assim, criar coisas bem acabadas, músicas bonitas, bem feitas, né, com boas melodias, com boas letras, criar artes, né, também da mesma maneira, né? Parece que ficou demodê, que não é legal. Mas pelo contrário, mesmo que as pessoas não percebam, elas dão muito valor a coisas que elas percebem, elas veem, que tem um bom acabamento, que tem um trabalho ali por trás e que acabam resultando numa boa estética, beleza? Então, esse seria quase que um manifesto assim. Por favor, crie telinhas bonitas também. Não esqueçam, obviamente, da funcionalidade de tudo, mas, cara, se você esquecer, você não tá fazendo design. Então, eu acho que eu não preciso nem falar isso pra você. Crie telas bonitas sim, beleza? Bom,
Se você tá escutando esse podcast aí no Spotify, no Deezer, na Apple, segue a gente, curte, favorita, porque é importante, né? O podcast foi criado para essas plataformas. Se você tá vendo no YouTube, também segue a gente, deixa aquele like, se inscreva no canal. Você pode ser membro, inclusive acompanhar alguns episódios do Semiose lá, então de forma privada somente para membros, enfim. Ajude o Tiff e a gente vai trocando uma ideia até quando Deus quiser. Então, eu vou indo nessa, até o próximo episódio. Ó, e só o último aviso, né? Os episódios normalmente acontecem às 7h30, às quintas-feiras, lá no YouTube, tá bom? Às vezes pode acontecer alguma coisa diferente, que nem esse episódio aqui, mas normalmente é assim que funciona. Cada semana um episódio diferente aí pra você, comigo, ou comigo e mais um convidado. Beleza? Então vou indo nessa. Fique com Deus. Até o próximo episódio do Pitacos do Tiff. Valeu, até mais. Fui!